Ok? Já está ok. Ok, então vamos lá. Então, nós estamos iniciando a nossa segunda e última webconferência de observação da prática docente, né? Com os estudantes da pós-docência para educação profissional e tecnológica, turma 2021. Então, bem-vindos e bem-vindas, todos e todas. Né? Boa tarde, minha querida colega, professora Márcia. Né? Há tanto tempo nós estamos assim só, né, trabalhando remotamente, né? Mas estamos aqui juntas, reinventando a lógica, né, dessas nossas unidades curriculares que não são tão caras, que são a observação e a prática docente. Então, estamos aqui com os corações apertados, esperando que no próximo semestre vocês possam ir a campo, né, e desenvolver as atividades da intervenção pedagógica nas instituições GPT. E sempre em dueto. Sempre em dueto. Em sintonia nesse dueto, né, Márcia? Mari, há anos, nossa, parte da escola. Assim, quanto mais a gente estuda, né, as questões da formação docente, da atuação docente, mais a gente percebe que, né, as parcerias, a partilha, o planejamento coletivo são uma grande chave para a gente conseguir qualificar o próprio trabalho, conseguir, né, levar os estudantes, né, novas propostas, enfim, isso em qualquer nível, modalidade de ensino. A gente tem o privilégio aqui nessa especialização, assim como os professores Olivier, Vollinger, Gilene, né, que acabaram uma aula com vocês, nós também temos esse privilégio de poder estar trabalhando juntas. Bom, quais os nossos objetivos para o encontro de hoje? Tá? Nós vamos começar tomando a liberdade, eu vou dizer já, de trazer aqui para a partilha coletiva algumas postagens que estão lá no fórum, né, que é a nossa atividade 1. E nós selecionamos assim, de modo a mostrar áreas diferentes, né, valorizar as produções, e há muitas outras já boas partilhas lá no fórum. Então, lembrem, a gente tem até o dia 10 de setembro para a produção dessa atividade 1 de observação da prática docente, que está absolutamente ligada à atividade 2, até nós respondemos a algumas perguntas no fórum ou algumas mensagens de vocês, né, perguntando, mas elas são atividades próximas? São. A ideia do fórum é exatamente essa partilha, né, então refletir em relação à formação inicial de cada um e essa análise documental dos projetos político-pedagógicos, né, os projetos pedagógicos de curso da rede EPP, da rede de educação profissional. Então, nós vamos começar por aí. Depois a ideia é refletir um pouco acerca de alguns conceitos importantes que orientam tanto, né, essa observação, ou seja, essa pesquisa sobre o universo da docência na educação profissional, sobre o fazer docente, né? Então, alguns autores que refletem e que podem nos servir de base para fazer as nossas próprias reflexões, tá? E depois a gente vai fazer algumas partilhas que mostram esse alinhamento na nossa especialização, que vem, né, dessas reflexões teóricas nas unidades curriculares, desse movimento de observação e de intervenção na prática, e até o encerramento do curso, que é com o TCC. Então, a gente vai fazer esse movimento, essa é a nossa proposta, sempre lembrando que qualquer outra questão que vocês queiram que seja tratada, que queiram acrescentar, que queiram partilhar, né, o chat está aberto e a gente interrompe e né, esclarece dúvidas ou acata sugestões também que vocês tenham para trazer. De tópicos iniciais, isso, Márcia? Oi, sim, Mari.
Acho que é importante também. Vocês estão me ouvindo? Um probleminha com o áudio, mas eu acho que já tá ok. E eu acho importante também, Mari, dizer que no final, né, a gente vai recuperar algumas questões também, porque elas acabam surgindo, né, de dúvidas, né, e às vezes até algumas dúvidas que durante a nossa fala vão aparecendo. Mas eu gostaria também que vocês permanecessem hoje conosco, porque ao final, sempre que a gente vem falando dessa integração, dessa forma até um pouco linear que existe, que ela né, que ela tem fins didáticos, ela faz com que vocês tenham uma compreensão maior daquilo que a gente diz, né, do que a gente diz sobre estamos agora nos encaminhando para etapas que no final vão levá-los à integralização do curso e ao TCC. Então, ao final, a gente vai trazer um exemplo disso, que a gente tanto fala e que a gente vê que carece de exemplo prático. Então, nós resolvemos, né, nós decidimos mostrar esse passo a passo, visual talvez, seja melhor até chamar assim, para que vocês possam entender o que a gente está falando, que fica tão abstrato, pode ficar tão abstrato nesse momento dessa unidade curricular de observação da prática. Então, permaneçam com a gente, né, que a gente vai depois esclarecer e explicar, dar exemplo prático daquilo que nós estamos nesse momento dizendo ainda de forma, ainda meio teorizando sobre, certo? Então, Mari, vamos lá? Vamos, tá? Então, né, nós trouxemos, a Sandra tá aí na sala, né? Hoje de manhã até passei uma mensagenzinha, né? Não sei se a Sandra chegou a receber, tá? Vou começar aqui essa retomada, né, de alguns pontos, como eu disse antes, que estão lá no fórum de partilhas, né? Então, a Sandra está fazendo a análise e postou lá no fórum do PPC do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, e está analisando, então, o PPC, né, dessa instituição, deste IF, no curso de informática, o curso integrado em informática. Certo, Sandra? Né, deixa eu abrir aqui o chat. Tá? E, então, a Sandra, ela coloca, né, como ela faz essa relação. Então, a ementa do segundo ano se relaciona muito com minha formação inicial, que é a pedagogia, pois trata do início do estudo da sociologia, definições conceituais e problematização da modernidade. Então, a Sandra está fazendo a análise de um PPC, de um curso que é da informática, sendo ela pedagoga, né, está analisando a ementa da unidade curricular de sociologia ofertada neste curso para os alunos do segundo ano, né? Então, ela conseguiu alinhar a sua formação inicial, né, com uma unidade curricular, que é a sociologia, né, que é administrada aí pelos licenciados da área de humanas, né, da sociologia e também, em alguns casos, da pedagogia, por exemplo, como é o caso da Sandra, como é o caso que a gente tem, inclusive, em alguns colegas aqui do Instituto Federal de Santa Catarina, que são da pedagogia e que ministram a unidade curricular de sociologia. Então, né, coloquei aqui na tela para a gente olhar apenas esse alinhamento em relação à análise que a Sandra fez e a sua formação inicial. Do mesmo modo, o Tiago Henrique está na sala. Márcia, eu não consegui olhar. Tiago, se você estiver por aí também, diga um oi para a gente. Né? Mas exemplificando então aqui a proposta, o Tiago fez análise do PPC, do curso superior em engenharia mecânica, do IFSC, Campus Lages, né? Está fazendo essa análise, e como ele fez a relação com a sua área de formação, né? O Tiago tem formação em nível superior em engenharia elétrica e então escolheu a disciplina de acionamentos elétricos industriais, pois o egresso de engenharia mecânica pode atuar em diversas áreas, em praticamente todas elas a eletricidade está envolvida. Então, fez esse alinhamento, né, com uma unidade curricular que pode ser ministrada por ele, né, no curso,
né, que não é o mesmo curso da sua formação inicial, né, mas que tem uma unidade curricular na sua matriz que tem esse alinhamento, tá? Mais um exemplo. A Eliana, parecida com a Dona Eliana, né? Fez a análise do PPC, do curso Tecnólogo em Gestão Ambiental, do Instituto Federal do IFSU, né? Do IFSU Rio Grandense, campus Visconde da Graça de Pelotas, né? E ela fez a escolha da disciplina de Fundamentos da Biologia, né, porque está alinhado à formação inicial e, né, pela análise que a Eliana faz e partilha com a gente, né, essa disciplina de Fundamentos da Biologia, junto com as demais desse semestre, aborda a formação inicial e de base para o futuro profissional, dando a compreensão e dimensão do papel do futuro profissional que será formado. Essa análise, né, a gente orientou a vocês que a análise dos PPCs fosse preferencialmente de cursos de nível médio, mas podendo ser também de cursos superiores, né, tecnólogo ou bacharelado, desde que ofertados por institutos, né, por instituições da rede de educação profissional e tecnológica. Tá? Então, a gente tem alguns exemplos até aqui e eu vou mostrar mais um, né? Só não coloquei a foto do Paulo Marcelo, porque não encontrei ali no perfil dele, tá? Se o Paulo tiver aí nos acompanhando. E o Paulo né, fez a análise do PPC, do curso de torneiro mecânico, ofertado pelo Senai de São Bento do Sul. E é legal porque na partilha que o Paulo Marcelo faz, ele retoma a questão de que, né, ele tem a formação em engenharia de produção mecânica, então tem essa vinculação acadêmica com o curso que ele selecionou para análise do PPC e também há um alinhamento com a sua atuação profissional, já que ele atua como supervisor de produção na área de tornearia em uma metalúrgica e às vezes também, né, atua ali quando faltam profissionais aí como torneiro nessa metalúrgica. Então, fica uma análise, né, facilitada no caso do Paulo Marcelo por essa experiência, tanto na formação, né, acadêmica, quanto também na sua atuação profissional. Tá? Ok. A Carla colocou aí, né, a questão de ser um curso superior, já respondi, a Carla está pesquisando um curso que seja próximo ao direito. E, Carla, né, a gente trouxe esses exemplos aqui para partilhar com vocês, para mostrar que não precisa ser necessariamente um curso da área de direito, né? Eu vou voltar aqui para os slides, né? Por exemplo, né? Não, aqui está mais próximo, o caso do Tiago, que é graduado em engenharia mecânica, está analisando um curso que é de engenharia elétrica, mas que oferta uma disciplina que tem relação com a sua formação inicial. O caso da Sandra, então, a Sandra é pedagoga, né? A Sandra não tem a formação no curso de informática, mas a sua licenciatura a habilita para trabalhar uma unidade ofertada no curso de informática, que é a sociologia. Tá? Então, se você diz, eu estou pensando na área de contabilidade ou recursos humanos, perfeito. Desde que uma unidade curricular que esteja próxima ao direito. Oi, Márcia. Não, então, e para a Carla também, não esquecer sempre da possibilidade dos cursos, né, técnicos de administração, curso da área de logística, é mais uma possibilidade, Carla. É Carla, né? Não estou errando aqui o nome, acabei de responder, mas não... É Carla. Então, Carla, sempre pense, né, a possibilidade também de você estar indo para os cursos técnicos que tem, porque você vai ver que a área de direito, ela perpassa uma série de cursos e que você, de repente, dentro de alguma unidade curricular, pode contribuir
para aquelas atividades para formação, principalmente a partir do perfil do egresso, né, você pode ter uma contribuição muito efetiva. Então, sempre pense nessa possibilidade também, a gente até, uma coisa que eu queria, Mari, só retomar, rapidinho já te passo a palavra novamente. Nós fizemos na aula passada, acabou que eu tive um problema muito mais, eu acabei me atrapalhando, não foi nem tão técnico, né? E a gente criou formas para que vocês pesquisem os PPCs. E aí depois eu gravei um vídeo bem breve, um tutorial bem breve de como está procurando e buscando esses PPCs, né, como sugestão, nosso Instituto Federal aqui de Santa Catarina. Então, ali mostra o caminho, digamos assim, o caminho das pedras, né, e ali você vai ter, Carla e demais colegas, uma série de cursos técnicos que estão já sendo, alguns até já passando por adaptações, né, já passando por mudanças, mas cursos que estão sendo ministrados, que estão acontecendo no Instituto. Então, vocês têm essa possibilidade, Sandra, não precisa ficar, como a Mari já disse, Sandra, os colegas que são de outras áreas também, não precisa ficar preocupada em achar o curso exatamente igual à sua formação inicial, tá? Não é a Sandra já achou, é a Carla. Não, Carla, perdão. Desculpa, eu estava pensando na Sandra porque eu respondi uma dúvida semelhante. Então, Carla, não fica muito preocupada, mas basta que o curso, que você veja que você tem aderência àquele curso e àquela formação. E sempre que tiver dúvida, pode mandar mensagem para a gente está bem atenta, estamos ambas atentas às dúvidas e a gente tenta estar sempre respondendo. Isso, lembrar então, né, a gente tem pouquíssimas partilhas lá no fórum, claro, nós estamos hoje no dia 26, não é para apressar ninguém, né? E a Márcia respondeu, eu não respondi nenhuma das postagens aí no fórum, né? A Márcia respondeu algumas já, né? Mas é mesmo que a gente não tenha respondido a todos os que postaram, nós já lemos todos, né? A gente está deixando, assim, mais pessoas participarem, inclusive os próprios colegas, né? Fazerem a leitura do que os demais estão postando, comentarem, né? Então, porque a ideia é exatamente essa, que a gente vá fazendo a leitura também do que os colegas, quais as áreas de formação dos colegas, que tipo de análise está sendo feita. Acho que é importante também a gente, né, poder dialogar, né, como eu disse no começo, pensar a docência, né, também sustentado pelas experiências dos colegas, as boas experiências, tá? E lembrar, claro, é só um lembrete aqui, de inserir o link do PPC analisado e as demais referências, caso seja isso, caso elas sejam citadas, né, nesse momento que é o momento do fórum, tá? Ok? Márcia, eu não estou com o bate-papo. Qualquer coisa tu me interrompe, tá? Pode ser? E todo mundo, né? Quem quiser me interromper. Eu vou passando aqui, né, para a gente fazer algumas reflexões, então, né, que são a nossa etapa 2 desse nosso encontro desta tarde. Né? Então, lembrar que a gente está em uma atividade que tem como tema observação da prática docente. A gente está analisando os projetos pedagógicos, né? Mas esse é o nosso foco, pensar a docência na IPT a partir dos PPCs, da descrição de metodologia, de avaliação, das ementas construídas para as unidades curriculares sobre as quais a gente tem algum domínio, né? Porque estão relacionadas com a nossa formação inicial. Então, esse texto está nas referências, depois a gente compartilha os slides com vocês, mas Espeleta e Roxel colocam algumas questões bem interessantes, né? Por exemplo, o que está aqui nessa citação. O acontecer cotidiano precisa desafiar a nossa atenção, romper com o senso comum, e tudo isso supõe um aprendizado e um trabalho permanente de análise de registros, de idas e vindas com os dados de campo e esforço compreensivo para superar os sentidos evidentes das situações, né? Então, eu gosto muito de retomar essa reflexão, porque, né,
isso a gente já comentou um pouco no nosso encontro passado. Mesmo quando a gente já tem um longo tempo de experiência na docência, né, é preciso a gente aproveitar esse momento que é de análise documental, que é de análise sobre, né, a formação dos sujeitos da IPT, né, e fazer esse movimento de ir e vir. Entende o que isso quer dizer? Tudo bem, eu vou rememorar como foi a minha graduação nessa área, eu vou olhar para aqueles conteúdos, mas eu vou pensar como isso pode ser feito, né? Pensando no perfil do egresso que se espera, né? Que tipo de estratégias metodológicas podem ser pensadas para trabalhar esses conteúdos de uma forma que chegue ao estudante, né? E aí é interessante tomar cuidado, né? Que estratégias metodológicas são mais adequadas para o aluno do ensino médio integrado? Ou então, para o aluno do subsequente, que é, via de regra, um sujeito trabalhador, que faz o curso no período noturno? Ou então, né, para o estudante do bacharelado ou do tecnólogo, né, sendo da mesma área? Então, é interessante fazer esse movimento já pensando, né, a prática docente. E só Mari e colegas, né? Eu acho que quando a gente estava lendo esse texto e trazendo algumas discussões sobre ele, já né, um texto que a gente tem muito apego claro, ele nos direciona também esse olhar para o dia a dia da escola, mas ele traz uma questão que eu acho que é essencial nesse momento. Ele aponta caminhos para conhecer a escola. Né? E essa escola, que não é uma escola de uma hipótese, né? Que uma escola teórica, uma escola fixa num tempo, aquele senso comum que a gente tem hoje em dia, né? O que até hoje, aliás, que até hoje perdura, né? Que a escola ela se manteve a mesma desde o seu surgimento, desde o século XVII. Se eu entrar numa escola, ela é igual? Sim, ela tem algumas, arquitetonicamente, elas podem ser até muito semelhantes. Mas o dia a dia da escola, vamos falar até em escolas, né? Eles são muito diversos. E é sobre isso que a gente versa aqui, é sobre isso que a gente centra o nosso olhar nessa unidade curricular. Essa escola que a gente traz, principalmente essa escola de educação profissional, aproximando a educação profissional do que elas estão expondo para a gente vê essa escola como uma hipótese concreta de trabalho docente. Que eu creio que esse seja e é a nosso maior objetivo aqui na unidade curricular. A gente quer que vocês entendam essa escola como essa possibilidade de trabalho docente, né, para a educação profissional. Então, já dizendo, será que essa escola é igual? Ela pode ser arquitetonicamente igual, sim, ela pode ser similar. Talvez a gente encontre uma carinha de Instituto Federal ou de Escola de Educação Profissional nos variados estados que se assemelhe um ao outro. Mas é no interior da escola, é nesses documentos norteadores da prática, como é o projeto político-pedagógico, o projeto pedagógico de curso, que essas escolas vão criando suas identidades. Então, até seria um pouco, como a gente fala hoje, de juventude, né? A gente fala dessa diversidade, chamar também de escolas, porque elas são diversas entre si. E elas trazem características inerentes àquele local que elas estão inseridas, inerentes àquela comunidade, aquele cotidiano, aqueles professores que fazem esse dia a dia da escola e transpõem essa escola tão teorizada e, de certa forma, às vezes tão... me vem a palavra agredida, né? Mas assim, talvez seja mais um sentimento que eu tenho né, nesse momento que a gente vive hoje dessa escola em constante questionamento. Será que ela atende o fim social? E que fim social é esse? Esse fim social de senso comum? Porque a escola é muito mais do que a formação, ela também é um ambiente de formação, de socialização de professores, de alunos. E essa escola, hoje em dia, tão pouco cuidada, principalmente pela mídia, né? Que é essa instituição que mais nos denuncia como
um espaço de não formação e que é, né, a gente entende até isso como esses movimentos que tem de denúncia da escola, né, mas assim, esse espaço que a gente que faz, nós docentes que fazemos, a nossa prática docente é que forma, né, e que cria essa diversidade. Então, ela surge orientada, né? Então a gente vê o quanto ela se modifica e o quanto ela vem se modificando ao longo desses anos todos de criação. Ela é uma criação da modernidade. Eu acho, né, e defendo essa escola talvez como a maior criação dessa modernidade. Tão diversa, né? E tão cara para a gente hoje. E eu acho que quando a gente faz e quando a gente diz esse acontecer cotidiano, que precisa desafiar essa nossa atenção, romper mesmo com esse senso comum, é sobre isso. É sobre esse sentido que a escola tem, esse sentido quase de uma escola que superada, né? Que não está, porque ela está em constante transformação e ela se fez importante em outros séculos, em outros períodos, hoje se faz mais importante ainda, e ela é um local de trabalho e principalmente, né, um local do local da onde nós falamos, é também um local de formação para o mundo do trabalho. Mari, desculpa, te interrompi, peguei a palavra e não quis soltar mais. Eu acho que daria, né, um mundo de diálogo a gente pensar nesse escolas no plural a que você se refere. Acho que a gente pode produzir um artigo sobre isso. É legal essa. Né? Então, por que eu pensei nisso? E bem nisso, claro, elas falam disso, elas inspiram, e por isso que a leitura, ela te faz viajar, né? Viajar nesse texto da Spilett e da Rockwell é uma coisa fundamental, e a gente sugere que todos façam essa leitura e que façam essa viagem também, porque a gente vê essas escolas nos relatos de vocês, nos PPCs de vocês, e principalmente porque eu e a Mari, a gente já tem esse olhar que vem sendo formado desde o início da nossa atuação junto a essas unidades curriculares, essas escolas que vocês nos relatam, essas escolas que vocês nos trazem, cada uma com um diferencial enorme, e que só vocês que estão ali analisando, que vão a campo, que buscam, que observam, são capazes de produzir. E claro que a gente, como leitora final da produção de vocês, a gente acaba educando o nosso olhar para isso também. Mari, desculpa novamente. É interessante, pessoal, aqui como uma importante sugestão de leitura, porque embora a gente tenha várias referências, eu fui olhar no ambiente agora, várias referências de leitura para vocês, tanto no material didático, quanto nas referências do plano de ensino, ou dos slides desses nossos encontros síncronos, a gente deixou esse texto, a escola Relato de um Processo Inacabado de Construção, ali no material complementar, tá? O PDF disponibilizado aí. Então, vale a pena, né, como a professora Márcia disse, fazer uma leitura mais a fundo, porque traz esses questionamentos, enfim, né? Outro aspecto que a gente, e é uma referência que está aqui no final dos slides, não está no Moodle, tá? Mas esse texto, Formação de Docentes para Educação Profissional e Tecnológica por uma Pedagogia Integradora da Educação Profissional, é outra referência interessante para pensar esse movimento de reflexão sobre os documentos que orientam a prática docente na EPT, tá? O autor é o Ronaldo Araújo, é uma publicação de 2008, bem interessante, aí ele coloca, né, que são necessários para essa pedagogia integradora da EPT. Número 1, o diálogo dos educadores de formação geral com educadores de formação técnica. Então, vejam, né, cada um, ao fazer essa análise, né, parte da sua formação de base, seja ela da formação geral, né, aí da pedagogia, da sociologia, da filosofia, da matemática, das letras, etc, etc, né, seja da sua formação técnica, e, assim, é uma grande luta, né, que se tem. A educação profissional já foi integrada, já deixou de ser, então já não ofertou
ao longo da sua história, né, deixou de ofertar formação geral, voltou a ser integrada aí no ensino médio integrado, né, sobretudo, e o quanto é importante, por que voltou a ser integrada? Porque se a gente pensa na formação, para quem está analisando o PPC agora, pensa no perfil do egresso que se espera, é fundamental o diálogo das diferentes áreas. Então, né, quem vem, por exemplo, como eu vou ficar tomando o exemplo agora aqui das pessoas que a gente trouxe aqui para esse primeiro movimento, no caso da Sandra, que vem da pedagogia. Né? Na pedagogia, sobretudo, muito embora acho que também em todas as licenciaturas, quase não se fala ou não se prepara para a EPT. Né? Então, olha que movimento interessante que é pensar qual é o papel da sociologia em um curso que é de formação profissional, em um curso de informática. Né? Agora, para que funcione, para que faça sentido de uma forma mais aprofundada, é fundamental esse diálogo dos educadores. Então, olhem ali nos PPCs. Estão previstos esses diálogos, esses momentos, porque o PPC também tem como papel orientar os docentes, orientar toda a instituição quanto às formas de se fazer essa formação. E outro ponto que ele coloca, é fundamental, então, o fortalecimento dos espaços de troca de experiências entre os profissionais, essa defesa, já comecei minha fala, né, por essa defesa, e a socialização de experiências cognitivas e metodológicas inovadoras na EPT. Então, isso, cenas do próximo capítulo, é o que a gente pensa fazer na prática docente do próximo semestre. Como a gente vai trabalhar com, né, ou intervenções em campo, ou produção de material didático para a EPT e produção de material didático, a gente põe a mão na massa, produz, né, cria estratégias usando tecnologias, né, quaisquer que sejam as tecnologias ou ferramentas, né, a nossa ideia também é, aqui no curso, possibilitar esses momentos de trocas de experiências. Tá? Tudo bem aí no fórum? Muito bem. Outro texto que me é muito caro, né? Os desafios da prática docente, do Orlando Aguiar Júnior, tá? Tem as referências aí no final. Volta e meia, né? Um texto publicado há 11 anos já, mas eu faço questão de trazer, né? De compartilhar, porque é uma produção muito interessante. Esse texto, né, para dar algumas explicações acerca desse material, é organizado em subcapítulos, né, em que o autor traz cada um desses pontos que esses 5 desafios são os títulos das sessões dessa publicação do Orlando Aguiar, e ele coloca como. Então, quais são os desafios para a prática docente? Promover e sustentar o engajamento dos estudantes nas tarefas escolares, ou seja, problematização, partir do que o aluno já conhece, usar recursos que chamem a atenção do grupo, né? Então, neste texto, ele traz algumas experiências de estágios em que essas questões são refletidas na prática cotidiana, né, da educação. Outro desafio, ressignificar os conteúdos escolares, né, a partir da mediação pedagógica do conhecimento científico escolar. Então, né, essa questão de ressignificar, de conseguir transpor, né, daquilo que é muitas vezes, né, abstrato para o aluno, às vezes o aluno não consegue ver o sentido, por isso a importância, segundo a Aguiar Júnior, de ressignificar esses conteúdos escolares. O terceiro, construir um currículo composto por atividades, com a proposição de atividades que deem maior protagonismo aos estudantes. Quarto desafio, estabelecer interações discursivas produtivas com a participação dos estudantes, ou seja, o modo como as atividades são conduzidas nas interações entre o professor e os estudantes. Por que interações discursivas produtivas? Porque, né, é preciso que o aluno entenda aquilo que o professor está falando. Então, é uma questão também
é uma questão discursiva, é uma questão de linguagem, né? De escolha, de seleção de linguagem que o professor utiliza para que aconteça essa interação entre o professor e os estudantes. E o quinto desafio, né, que tem a ver com as escolas, como a Márcia colocou antes, lidar com a diversidade cultural, com a diversidade de motivações, de ritmos e de estudantes. Ou seja, o fazer docente em sala de aula envolve o trabalho com grupos heterogêneos de educandos. Então, né, por isso a importância de diversificar as metodologias, de diversificar as formas de avaliação, né, para conseguir integrar, né, os estudantes. Vocês já viram lá em didática, viram em teorias e abordagem a questão da importância, por exemplo, né, de diferentes estratégias de avaliação. Por quê? Né? Para dar possibilidade de expressão para sujeitos que lidam de uma forma mais tranquila com uma estratégia, com uma ferramenta, enfim, e para os outros, enfim, para lidar com essa heterogeneidade. Né? Esse é um ponto importante, fundamental, e vocês também podem aproveitar e dar uma olhadinha como é que isso está colocado nos PPCs que vocês estão analisando, tá? Lá no perfil do egresso, não, né? A gente tem como meta que todos, né, saiam com aqueles conhecimentos que são fundamentais para exercer aquela profissão, enfim, né? Então, essa questão da heterogeneidade, ela é ponto de chegada, a gente, né, tem sujeitos diferentes, e elas são fundamentais para a mediação, para o desenvolvimento das atividades, e aí abarca todos os outros desafios, né? A interação discursiva, o protagonismo docente, discente e etc. Tá? Tudo bem? Alguma questão no chat, Márcia? Oi, Mari. Sim, tem. Mari? Sim. Tem uma questão que eu achei, guardei aqui para levar. A Adriana, ela disse que a primeira atividade, que eu creio que é o fórum, né, Adriana, se é isso mesmo, que ela entendeu. A segunda é que ela está com um pouco de dúvida. Ela diz assim, vou fazer a análise da matéria que escolhi, analisando os objetivos e a ementa. Então, vamos só para responder depois dessa. Então tá, essa é boa demais, né? Essa tem, até a gente, não sei se ela estava no nosso primeiro encontro, a gente tentou deixar isso claro, se não ficou, não tem problema. E está aqui também no nosso slide, a gente pode abrir de novo também, se for o caso, o template da atividade, não tem problema. Só queria agora que a gente ficasse um pouquinho nessa discussão conceitual mesmo, reflexiva sobre a docência, né? Tá bom? Só mais um pouquinho, já finalizo aqui. Por quê? Né? A gente traz agora o Freire, né? Que é fundamental para pensar a docência, é uma referência básica, né? Muito importante. E alguns, claro, né? Recortar Freire é sempre bastante difícil, né? Mas como a gente está aqui pensando na observação da prática docente, né, a gente traz aqui esses elementos, né, na fala do Freire, quando ele diz que a prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve um movimento dinâmico, dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer, que é esse movimento que a gente está propondo, né? A gente pensa estratégias e reflete sobre essas estratégias, né, práticas, cotidianas, que envolvem a docência, né? E o Freire coloca a importância da formação permanente dos professores, né? A gente sabe que tem colegas docentes aqui, que, né, são nossos colegas, inclusive, e que estão em um movimento de formação continuada, né? Seja ela em formação na pós-graduação, como o nosso caso aqui, né? Ou em formações continuadas nos seus campi, etc. Né? Porque para o Freire essa formação é o momento fundamental de reflexão crítica sobre a prática. Né? Então, a gente não quer assim
claro que vocês não vão fazer isso, mas sempre é bom reforçar. Uma análise simplesmente, né, do que está no documento, nesse momento que é a análise dos PPCs, né? Então, uma análise simplesmente descritiva, era essa palavra que tinha me fugido antes, mas a importância de fazer uma análise crítica, né? Então, vamos analisar, e aí a gente abre aqui, dá uma olhadinha, porque a gente está pensando para a atividade 2, já respondendo daí a questão que foi colocada aí, mas vamos analisar não só o que está descrito, mas assim fazer uma análise em como se relacionam, né, os conteúdos previstos, né, em uma unidade curricular de um curso técnico, com o que se espera da formação desse sujeito, com o cenário que a gente tem ao nosso redor, né, e com todas as questões contextuais, né, que a gente tem à nossa volta hoje, né, porque a escola ou as escolas não estão dissociadas, né, do seu contexto social. E aí nós vamos. Ah, eu devia ter deixado a pergunta para agora. Tá? Então, vamos ver o que a gente tem aqui. Deixa eu ver aqui. Quem tinha feito a pergunta? Adriana. Adriana, tá? Adriana. Então, eu não sei se aqui, né, que está a estrutura do texto, responde a tua pergunta, né? Se não responder, a gente abre o template, tá? Mas, assim, a gente está esperando, né, uma análise que traga, então, que contextualize, que apresente a instituição, tá? Vou pegar o exemplo... Eu vou pegar o exemplo de quem? Que a gente olhou agora há pouco aqui. Eu tenho um aberto aqui, Mari, se você quiser. Não preciso nem passar, né? Porque eu acho que eu posso só ir falando. A gente tem né? E aí já dá uma sequência, mais ou menos um encadeamento para eles. Tem um colega de vocês, da oferta anterior, né? Do ano de 2020, da turma de 2020. E ele fez todo esse caminho, e aí nós selecionamos alguns, como a Mari mesmo já havia falado para vocês, nós selecionamos algumas postagens, algumas atividades, para que vocês entendessem o percurso. E é um percurso um pouco linear, né? Apesar da educação à distância, a gente dizer que ela rompe essas barreiras de tempo, né? Mas nesse momento foi importante a gente trazer esse percurso linear para que vocês entendam. Então, esse colega, ele analisou um PPC, ele vem dizendo a instituição, que é a instituição em análise, no caso, é o Instituto Federal de Santa Catarina, o campus Jaraguá do Sul, e o curso que será verificado é o curso técnico em eletrotécnica. Ou seja, ele selecionou esse PPC porque ele é engenheiro. E ele, né, verificou que esse curso tinha total aderência à formação inicial. E aí ele deu uma contextualizada até interessante, porque ele ele fez um contexto histórico muito breve, mas ele diz que em 2008 o Cefet passou a se chamar Instituto Federal de Santa Catarina e também iniciou o processo de federalização do extinto Centro Politécnico Geral, que é a escola, né, que deu origem ao campus de Jaraguá do Sul, e que era originalmente denominado Campus Avançado Geraldo Weinhaus, e que tem como papel oferecer cursos públicos, né, e de qualidade atendendo às demandas de formação profissional do arranjo produtivo local do norte catarinense, principalmente dos municípios daquela região. Tudo isso, vejam o contexto dele, o contexto que ele traz dessas escolas, né, desse contexto todo que acaba sendo incorporado ali, que acaba originando esse campus, né, de Jaraguá, e ele vai nos situando. E aí ele fala da proposta pedagógica do curso, vejam que é muito mais ampla do que falar simplesmente daquele perfil, que é o que a Mari estava dizendo, não é só o perfil, claro, o perfil do egresso orienta a nossa prática, mas a proposta pedagógica, que é algo mais amplo, é formar profissionais de nível médio
que compreendam essa cultura tecnológica que forma esse curso, né, de eletrotécnica, né, que é para além da capacidade deles de atuação no serviço da área de eletrotécnica. E aí ele vai, do geral, né, que é essa formação mais ampla, dizendo que esses profissionais, eles devem estar aptos a exercerem atividades compatíveis com a profissão, né, com os requisitos legais da profissão, né, que devem ter aptos também a exercer né, de forma ética, de forma profissional, de forma consciente, tudo que é inerente a esta profissão, né, e aí ele vai educar, valorizando a ética, o caráter, a capacidade técnica também, a solidariedade e o sentido de liberdade, respeitando as diversidades, e assim ele vai trazendo todo o perfil do egresso, e tudo isso ele foi investigando no curso. Segundo o projeto pedagógico, esse profissional técnico em eletromecânica é aquele que instala, opera e mantém sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Participa da elaboração, no desenvolvimento dos projetos de instalações e de infraestrutura residencial, e ele vai situando, ele vai nos dando uma visão panorâmica, porque vejam, tudo aquilo que tem sentido para vocês, né, sentido para ele e para vocês, a gente pede que vocês tragam para esse documento. E aí ele continua dizendo que a educação profissional em eletrotécnica no campus, naquele campus, é tipo subsequente, ou seja, o discente já deve ter concluído o ensino médio, porque essa é a natureza daquele curso que ele observou, e que a infraestrutura específica para o curso de eletrotécnica acontecer, né, requer equipamentos e laboratórios necessários para a prática docente e para a aprendizagem do aluno. E aí ele vai trazendo, vai nos contextualizando, vai nos dando pistas, né, do que é essa escola, e vai nos orientando e nos dando esses caminhos para conhecer essa escola, esse campus, né, e em especial esse curso. E é mais ou menos isso. Por que eu digo mais ou menos? Porque cada um vai ter o seu jeito próprio de tecer, né, de produzir essa atividade. Ele vai nos dando, a partir do que ele observou, ele vai nos relatando. E ele vai, a todo momento que ele vai escrevendo essa atividade, que ele vai produzindo essa atividade, ele vai relacionando com aquilo que ele acredita, com aquilo que ele já aprendeu no curso. E ele fez tudo isso que eu estou falando para vocês, toda essa visão panorâmica, em 2,5 páginas. E aí ele ainda termina que, pela análise do PPC e do contexto que ele pôde observar, do campo, onde o campo está inserido, ele diz que o curso ele é essencial para aquela comunidade local, principalmente pelo fato da cidade ter um vínculo muito forte industrial, com o ramo de eletromecânica, dando oportunidade para que para aqueles jovens, né, que já têm o ensino médio e queiram trabalhar naquela área, possam, por meio desse curso, ser formados, terem essa formação específica, né? Uma vez que eles vivenciam aquilo ali na prática e que eles precisam desses conhecimentos, ou então ainda mais, que eles precisam, né, não só os conhecimentos formalizados, mas porque muitas vezes eles precisam desses conhecimentos atualizados. Então, ele faz todo esse percurso, isso na unidade curricular de observação, ele fez todo esse percurso. E aí, quando ele foi para a prática docente, não sei, Mari, tem alguma dúvida ainda que eu pulei aqui? Pode ir colocando, que eu acho que assim a gente exemplifica bem. Eu coloquei aí no chat as questões norteadoras para escrita desse relato da observação, e aí pela exemplificação que você traz, está bem bacana, da minha parte. Tá, então posso continuar? Mari, você poderia me passar a apresentação? Tá. É só em cima do meu, dar uma clicadinha ali. Só deixa eu ver se a gente tem. Então, só deixa eu dizer para o pessoal, né, as referências estão aqui no final, porque até a Sandra pergunta se essas referências elas vão estar disponíveis para a produção do TCC. Aí os que estão disponíveis, faltou aqui do Orlando Aguiar Júnior, que eu acho que eu não salvei a versão final, mas se vocês colocarem no Google, vai abrir
a publicação que tem esse texto dele, ou depois a gente pode disponibilizar ali nas leituras complementares, as demais estão aqui, a gente também pode disponibilizar. Então, só para responder isso, tá? Dizer que as questões orientadoras para a produção do texto estão aqui no chat, e, né, a estrutura do texto que está aqui no slide, ela também está no template que está disponibilizado, tá? Agora eu vou passar para você, porque eu acho que é bem bacana, Márcia, que você vai compartilhar isso. Só deixa eu passar para você aqui. Pronto. Obrigada, Mari. Nada. Eu só vou compartilhar aqui com vocês no meu desktop, rapidinho. Acho que vocês já estão vendo, né? Uhum. Então, e aí falando desse aqui, tá a nossa UC, tá uma outra UC da observação, né? E só para que vocês se situem, esse aluno, por que eu peguei o caso desse aluno? Porque além dele ser meu orientando e eu, né, achar que ele está fazendo um trabalho muito interessante, ele fez o percurso, e é o relato dele, né? Todas as vezes que nós temos os nossos encontros de orientação, os nossos ciclos de conversa, é um relato dele, que a atividade foi crescendo e foi se develando para ele, né, a proposta do curso, porque não é só vocês fazerem uma análise documental no semestre que aí essa análise documental ela já vai ficar guardada e vai servir só para fins de nota e avaliação. Não, então a gente quer que vocês entendam que vocês estão agora fazendo o início dessa construção que vai terminar lá no TCC de vocês, para quem quiser, óbvio, né? Mas a gente sempre diz que é interessante, agora eu vou tentar trazer um pouquinho do porquê que a gente faz essa defesa tão calorosa e amorosa para esse processo. Porque aí o aluno, esse nosso aluno, deixa eu só pegar aqui, vocês estão vendo aqui? Conseguem ver? Vocês conseguem ver a divisão de estudo aqui, Mari, a minha tela? Sim, está aparecendo sim. Pode seguir tranquilo. E aí, o que acontece? Ele fez aquela análise daquele PPC, achou muito interessante aquele tipo de formação necessária e retornou na prática docente com esse PPC, com tudo isso que ele já tinha estudado, com tudo isso que ele já tinha investigado. Vejam bem, vocês vão encerrar essa unidade curricular com aquele relato, né, com aquela análise do PPC, dessas dimensões que vão para além da questão só da formação, mas que contextualize, que busque informações e aquilo que vocês acharem e acreditarem como docentes ou futuros docentes ou apenas investigadores desse curso, né, alunos desse curso, aquilo que vocês acharem mais pertinente à atividade, como ele fez. Vocês vejam, a gente teve outros alunos que talvez tenham recorrido a esse PPC e tenham levantado outras questões e outros pontos de vista. E tem um outro ponto de vista que seja tão rico quanto o daquele aluno. Porque cada um tem um olhar e educa o seu olhar e traça o seu caminho de conhecer a escola de um jeito muito próprio. E aí ele volta, né? No ano seguinte, como vocês voltarão em 2022, no primeiro semestre, para a unidade curricular de prática docente, ele resgata esse PPC analisado e vai produzir uma atividade prática, uma atividade relacionada àquele curso que ele analisou. Para quê? Por quê? Porque ele entende que com aquele perfil de egresso, ele pode sim fazer uma produção qualitativa de uma atividade, seja ela a que for, e que nesse momento não cabe aqui a gente adiantar para vocês, porque depois a gente tem essas orientações e vocês vão ter unidades curriculares futuras que vão estar ajudando vocês nessa produção no próximo ano, mas ele resgata isso e ele propõe para aquela atividade, leitura de um capítulo de livro de referência sobre subestações elétricas, leitura de normas, visualização de uma videoaula. Ele propôs uma videoaula, ele fez uma videoaula e aqui ele vai apresentando o material produzido. Né? Então, aqui está a videoaula que ele organizou, que ele programou para esse curso, né?
para esse curso e para essa unidade curricular e esse tópico específico. E aí, na sequência, vejam que simples, ele coloca o link dessa atividade para a gente analisa, e aí ele faz um relato. Dando sequência a essa produção, ele vem relatar essa atividade, o quanto ela é importante para a formação dele, né? Ele sugere das atitudes, ele vai falando que o material utilizado na disciplina de projetos elétricos, tal pertence a que módulo, o recurso didático que ele usou teve relevância e tem relevância e auxilia os alunos na compreensão, porque nesse momento estão todos já em atividades em ANPs, né, em atividades não presenciais, e ele vai trazendo, né, que outro ponto importante, com as restrições impostas pela pandemia, ele pode ajudar muito mais, pois cada aluno pode utilizar esse modelo digital e tal. E aí ele segue, né, falando, defendendo esse modelo de aula que ele deu, com a apostila, com os materiais e com as leituras. Finalizou a prática docente, né, encerrou, e aí ele volta como meu aluno, gente, e coincidência mesmo, porque eu fui professora dele, acabei sendo professora dele, da turma dele em prática docente, e ele volta, coincidentemente, como meu orientando em 2021-2. E aí ele vem conversar comigo, ele diz assim, Márcia, eu fiz a minha atividade, mas eu achei que ela ficou muito aquém. E aí ele traz, gente, ele produz, depois eu vou postar para vocês no fórum, para o CESP-TCC, ele já tinha material suficiente para fazer a análise, mas ele produz um aplicativo. E esse aplicativo, ele tem, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, até vou... Só um momentinho, vou achar aqui, vou procurar no YouTube, vou encerrar aqui, vou parar meu compartilhamento e vou colocar ali para vocês, porque ele produz um aplicativo, porque ele diz o seguinte, ok, o meu material, o material que eu produzi para esse curso, o material que eu planejei, ele deu muito certo. Ele foi um material, os alunos aprenderam, os alunos conseguiram compreender os sistemas, mas ainda ficou faltando, eu acho que eu podia ter realizado uma atividade usando outros recursos, porque ao final, né, daquela aula, ele teve oportunidade, o André teve oportunidade de aplicar esses recursos, vocês não precisam, né? Ele disse, olha, eu achei que ficou um pouco, ficou um pouco aquém, não ficou legal como eu queria, eu acho que eu podia ter feito, né, não necessariamente ter elaborado mais, que não era essa a questão, mas eu acho que podia, de certa forma, ter organizado melhor, ter criado outros recursos. E eu disse, olha, né, André, não era necessário, você fez o material tá muito bom. E ele desenvolve esse aplicativo que eu vou colocar aqui para vocês, que eu gostaria que vocês depois dessem uma olhada, e que é o objeto de estudo dele para o TCC. Aqui no bate-papo, eu não vou passar para vocês, mas fiquem à vontade depois para analisarem, se der um tempinho aqui eu já boto. Ele produz e ele coloca ali, olha, esse material, ele foi desenvolvido para a unidade curricular, para o TCC, para a finalização do meu curso. Então, é só para vocês verem o quanto isso foi levando ele, e de um jeito muito natural, a integralização do curso. Só o material que ele havia produzido já era um material qualitativamente muito bom, mas ele ainda quis voltar com uma outra proposta, que era a de estar trabalhando com esse aplicativo. Não sei se eu vou conseguir passar agora para vocês direitinho. Ó, vocês estão vendo? Estamos vendo e a gente também tem um retorno do áudio, Márcia. Porta restrictiva. Onde está o comando, né? Acionamento de lâmpadas aí. É simples.
né? Ou seja, tem apenas um interruptor. Então, o aluno clica, acende, né? Então, ali mostra a ação de neutro e pausa e retorno, como se estivesse circulando a corrente para indicar, né, que o circuito está ligado. Se eu clicar de novo, então, clicando em interrogação, aqui eu mostro, né, um pouquinho da teoria sobre o interruptor simples. Novamente ele retorna para sair, para a emissão. Pega e clica na porta para voltar. Funcionamento paralelo, então, né, a gente clica e entra na porta. Então, são aqueles tipos de funcionamento que eu posso ligar e desligar uma lâmpada, né, de pontos distintos. Então, como está exemplificado na escada, eu posso ligar a lâmpada com o interruptor aqui embaixo, né, daí eu subo a escada e desligo, né, e outra pessoa liga de outra forma, né, e assim liga. Da mesma forma, né, as bolinhas aí correspondem à corrente. Né. Então, para sair, aqui também tem, né, o ponto de interrogação, mostra onde está, né, um pouquinho da teoria, né, sobre o interruptor paralelo, então como ele funciona, né, clicando novamente ele volta, aí para sair, para voltar para a transmissão, tanto faz qualquer porta que ele toque e ele volta lá para o início. E a terceira forma seria acionamento intermediário, onde eu tenho vários interruptores aí para acionamento de uma lâmpada, né, então aqui a cama, por exemplo, então eu entro pela porta, acendo, deito na cama, apago, se eu quiser acender pelo lado possível. Então, seria esse terceiro método aí, o método intermediário, utilizando o professor. E aqui estaria a teoria por trás desse tipo de acionamento. Novamente, para sair, então, só ir para a porta. E aqui a gente tem o créditos, né, do aplicativo. Então, foi feito o aplicativo aí, um trabalho de conclusão de curso, né, especialização do Sistema de Educação Profissional e Tecnológica. Então, eu, aluno André Bonito Trindade, tendo como orientadora a professora Márcia Globo. Então, esse é o aplicativo que eu vou estar, né, demonstrando e escrevendo aí durante a etapa de TCC. Obrigado, até mais. E o que a gente vai esperar? Opa, perdão, gente. Perdão. O que a gente vai esperar do André agora? Uma defesa muito radical e muito apaixonada pelo que ele desenvolveu. Por quê? Porque ele veio nesse movimento que teve início agora com vocês, com uma unidade curricular, com essa unidade curricular de observação da prática, e que, vejam só, por que eu trouxe ele? Porque ele está nesse momento desenvolvendo esse TCC, mas vocês nos próximos semestres, vocês vão também ter contato, principalmente, né, a partir das unidades curriculares de educação inovadora, vocês vão ter contato com formas de uso da tecnologia para as aulas de vocês. Ano passado ou semestre passado, eu já não lembro mais, desculpem, nós tivemos contato com várias possibilidades. Ele, no semestre passado, fez uma videoaula. Vocês aprenderão a fazer Padlets no próximo ano. Então, tudo isso vai compondo essas possibilidades de vocês estarem produzindo as aulas de vocês, produzindo também as atividades e relacionando as atividades com a prática docente de vocês. Quem não é professor de educação profissional ainda, terá a oportunidade de estar produzindo também atividades a partir daquilo que vocês observaram. A ideia é que todos possam chegar ao final do curso com um material de pesquisa bom, com material de pesquisa, e a gente, quando diz material de pesquisa, é que a prática de vocês seja objeto dessas investigações. E é essa defesa que a gente faz. Por isso que a gente queria apresentar para vocês esse momento, e é por isso que a gente sempre diz, olha, pesquisem um curso para além, né, dessa formação e dessa aderência que vocês percebem à formação inicial, pesquisem também aquele curso que vocês percebam que podem e que ele traz essa motivação para vocês, certo? Se apaixonem por ele, assim como a gente é tão apaixonado por esse momento que a gente tem aqui de docência, né? E que nós somos por esse PPC e por esse curso que nós estamos nesse momento dando aulas. Então, façam esse movimento, busquem esses PPCs
e principalmente que esses PPCs sejam acessíveis e que essas unidades sejam acessíveis à compreensão e à possibilidade de vocês estarem fazendo uma boa intervenção sobre elas. É isso, pessoal. Acho que a nossa intenção era fazer esse movimento agora nessa nossa última webconf de observação da prática docente. Então, se tiverem mais alguma dúvida... A Poliana tinha feito uma fala anteriormente muito bonita aí no chat, né? A questão de ser docente é continuar sempre aprendendo, né? Fazendo uma tradução não literal, né, Poliana? Mas acho que é bem isso, né? Esse movimento do repensar sobre a prática, né? Enfim, então a gente deixa isso também como mensagem aqui para vocês, não é, Márcia? Toda vez que a gente, né, eu acho que como uma fala que lembra muito do que Paulo Freire dizia, que só, né, a gente precisa da docência e da discência para aprender a ser professor, né? A gente sempre está aqui, a gente está nesse momento, e eu acho que essa possibilidade que a gente tem de estar discutindo com colegas que já estão na docência ou que pretendem iniciar a docência, esses momentos eles nos ensinam mais do que a leitura solitária. Embora a leitura solitária, a leitura ela seja importante para que a gente possa estar criando esses contextos, imaginando de que forma a gente pode também estar conduzindo vocês por essa viagem que são esses textos, mas nesse momento são aqueles momentos que a gente mais aprende. Então, eu espero que vocês possam, a partir desses materiais que vocês estão pesquisando, ou também aqueles que já estão em sala de aula, que já têm um PPC, que já trabalham e convivem com esse PPC, que vocês possam, nesse momento, estar ressignificando, estar fazendo uma leitura mais atenta, ou aqueles que já tiveram essa leitura atenta possam estar refazendo essa leitura e trazendo questões ou buscando aquilo que é essencial. Então, que isso seja realmente uma possibilidade da gente estar apurando e educando o nosso olhar cada vez mais para esses contextos dessas escolas. Eu acho que se nós não tivermos, né, nós pudermos, acho que a gente pode encerrar, né, encerrando por aqui a gravação, a nossa colega Gislene puder parar a gravação para a gente. Assim que nós tivermos essa gravação, nós já vamos postar, né? Mas vocês sabem, as atividades